Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo José Miller e vou intermediar hoje aqui a conversa entre a Tânia Maria Sausen e o Diogo Rosa, no nosso webinar sobre mudanças climáticas. Eu, antes de tudo, queria fazer um pequeno lembrete de que esse evento ele é uma prévia de uma série de eventos que vão acontecer na Semana do Meio Ambiente, certo? A gente vai ter no dia 1, 2 e 3 de junho, aproximadamente às 11 horas da manhã, pelo LinkedIn. Isso é um detalhe importante, porque a plataforma de transmissão não vai ser a mesma que está sendo hoje aqui, vai ser pelo LinkedIn. Temas, discussões, né, entre colaboradores aqui da Codex sobre temas como recursos hídricos, extração de recursos naturais e mineração, modelagem computacional e simulação de ecossistemas, serviços ecossistêmicos. Então, anotem aí já, entrem nas redes sociais da Codex, que lá tem toda a programação, tem detalhes, e provavelmente também tem links para vocês fazerem inscrições e acessarem as lives. Dia 1, 2 e 3 de junho, tá? Na Semana do Meio Ambiente. Certo? Então, pessoal, eu vou começar com uma breve apresentação da Codex, para quem talvez não conheça a empresa e tenha chegado aqui por alguma indicação. A Codex é uma empresa especializada no desenvolvimento de sistemas de informação. Às vezes são sistemas de informação de dados espaciais, mas são sistemas de informação e governança de dados para empoderar a tomada de decisões. Tá? O objetivo da Codex ele é basicamente promover o desenvolvimento sustentável por meio de tecnologia, de inovação, ou seja, de transformação digital. E a Codex ela atua em, né, setores que são fundamentais para a economia do país, principalmente aqueles que têm interface com o meio ambiente, com ESG, energia, saneamento, isso tanto para o setor público quanto para o setor privado. A gente vai conversar hoje muito sobre isso aqui, eu, a Tânia e o Diogo. São mais de 30 anos de experiência, mais de 200 colaboradores, em pelo menos 5 escritórios que estão localizados em São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e aqui no Rio Grande do Sul, da onde eu falo. Além de uma sede internacional em Houston, nos Estados Unidos. Certo? Essa é a Codex. Então, sigam as nossas redes sociais lá para ficar por dentro de eventos como esse que a gente está tendo hoje. Eu vou agora apresentar muito brevemente os nossos convidados. São pessoas que têm carreiras extensas, então essa apresentação aqui ela é realmente um resumo do resumo. A gente tem, vou começar pela Tânia, a Tânia Maria Sausen. Ela tem graduação, mestrado e doutorado nas áreas de geografia e sensoramento remoto. Ela tem mais de 40 anos de experiência em projetos das temáticas que nós vamos abordar aqui hoje. Trabalhou principalmente no INPE e também em projetos aqui conosco da Codex, em temáticas de desastres naturais e mudanças climáticas. Ela, inclusive, tem um livro sobre essa temática e agora está escrevendo um livro novo, né, Tânia, que a gente pode falar depois, que é um livro fora do assunto, é sobre vinhos, mas também é um assunto muito bom. Já o Diogo, ele tem graduação e mestrado em engenharia florestal e gestão também, né, florestal, e sensoramento remoto, com um viés bem do sensoramento remoto. Ele hoje é assessor de políticas públicas e governança climática da CEDAM, lá de Rondônia. Bom, para não tomar muito tempo de quem está aí já estava esperando um pouquinho antes da entrada, agora a gente já tem um número considerável de participantes, eu vou entrar nos temas já que a gente vai abordar e daí fazer algumas perguntas para eles para a gente começar essa conversa. Eu vou falar aqui basicamente, então, com eles sobre algumas questões institucionais, tecnológicas e de acesso das populações, né, a melhorias de vida nesse contexto de desastres naturais, mudanças climáticas e tudo mais. Eu quero começar com a Tânia, de novo, para a gente dar uma problematizada na questão. Eu vou perguntar para a Tânia qual é a visão dela sobre a situação atual, né, o status da gestão de desastres naturais no Brasil atualmente frente às mudanças climáticas e todos esses novos frameworks que a gente tem, né, nos informando de que a coisa está chegando na data limite. Boa tarde.
É um prazer enorme de poder novamente colaborar com a Codex e dividir essa tarde com o Diogo, que eu tenho certeza que terá excelentes informações para nós. A minha visão, ela está muito baseada nas atividades que eu fazia dentro do INPE. Eu vou explicar. Quando eu comecei a trabalhar no INPE, eu sempre gostei muito das atividades que eu fazia lá. Eu iniciei num período em que as atividades de censuramento remoto estavam bem no início no Brasil, tá? E nós tivemos uma época, uma ameaça de que, ameaça não, mas uma chamada de atenção pelo governo, por que o Brasil tinha uma antena para receber dados de satélite se ninguém usava essa informação. Então, praticamente, a minha carreira toda, eu fiz fazendo ponte entre o que a ciência desenvolvia e como essa informação chegava no público. E é exatamente isso, este ato que eu vejo hoje, quando nós trabalhamos com mudanças climáticas e desastres no Brasil. O Brasil ele tem excelentes profissionais que desenvolvem excelentes trabalhos, nós já vemos pesquisas de primeira linha, de muito boa qualidade. Eu mesma aí na Codex trabalhei com vocês em 2 projetos que tratam de mudanças climáticas e desastres naturais. Um bom exemplo deles é o que nós fizemos na região serrana do Rio de Janeiro, onde se montou todo um esquema de alerta de desastres para vários municípios do estado do Rio de Janeiro, principalmente da região serrana, e no mês passado nós vimos o que aconteceu em Petrópolis. Então, o que acontece? O Brasil, ele é muito bom na área de ciências, ele não é ruim, não. Nós temos excelentes profissionais na área de ciências, mas existe um hiato enorme entre os resultados desses excelentes projetos e como isso chega no seu João e na Dona Maria. E aí as pessoas vão dizer, mas para quê? Não precisa isso. Não, é seu João e a Dona Maria que vão parar na rua, que vão ficar sem casa, que vão ficar morando de abrigo. Por quê? Porque existe esse ato, tá? Nós fizemos, por exemplo, aquele projeto no Rio, das sirenes de avisos, e você viu aí, há um mês atrás, pessoas do Rio de Janeiro soterradas, casas desaparecendo, pessoas morrendo, como se nada tivesse sido feito pelo governo do Estado. Então, há esse ato enorme, tá? As pessoas realmente ouvem falar em desastres naturais ou mudanças climáticas, mas no dia a dia, não necessariamente elas se preocupam com isso. E, para mim, ciência ela tem que ser feita para atender a população, senão ela não tem utilidade. Senão, por que é que tu desenvolve uma série de tecnologias, uma série de estudos, se ela não atende a uma população ou se tu não fazes isso chegar na população, tá? Então, isso tem que... os estudos que se fazem no Brasil, eles teriam que resolver esse ato. Isso não está acontecendo de forma adequada no Brasil. Por isso que, por mais que nós façamos estudos de excelente qualidade, ainda falta aquilo que a NASA aprendeu assim que elas lançaram as primeiras espaçonaves, que se chama spin-off. É o que eu usei para desenvolver uma espaçonave, como é que eu pego isso e posso transformar em alguma coisa útil para a sociedade. Eu acho que é isso que ainda falta no Brasil, resolver os excelentes estudos que nós temos e como isso chega no seu João e na Dona Maria. E como a gente convence os políticos a não se desfazer o que nós estamos fazendo. O melhor exemplo que eu vou dar para vocês é um projeto que nós fizemos no Rio Grande do Sul com a Codex para instalar um centro de monitoramento de desastres junto à SEMA que eles solicitaram a nós. Nós fizemos várias reuniões em diversos pontos do estado para escutar as lideranças municipais. E quando nós chegamos em Uruguaiana, nós descobrimos, quando nós estávamos mostrando o projeto que nós queríamos fazer, um arquiteto nos disse que ele trabalhou na prefeitura e que o prefeito anterior tinha feito todo um planejamento para retirar as casas
que estavam próximas do rio da cota de inundação, que todas elas foram retiradas e todas foram postas acima da cota de inundação. E que, enquanto ele foi prefeito, nenhuma casa ficou inundada. Mas que depois que ele saiu, o novo prefeito, as pessoas iam lá, mas aí eu tenho que caminhar mais 10 passos até o rio, aí eu tenho que ficar mais próximo do rio. Ele permitiu que tudo voltasse para dentro da área que correspondia à cota de inundação. O que nós vemos hoje? As casas sendo inundadas. Então, é esse ato que o Brasil ainda não conseguiu resolver. Certo. Muito obrigado, Tânia. Inclusive, né, tu citou Petrópolis agora, a Codex tem uma afinidade com esse assunto de desastres naturais. A gente tem alguns projetos em andamento que têm contato com isso, né? A infraestrutura de dados espaciais do Rio de Janeiro, agora com a instituição, com a Fundação CEPERJ, a gente tinha o nosso gerente de projeto lá em campo, pegando chuva em cima do notebook, ajudando o pessoal a direcionar recursos para ir para cá, para ir para lá, né? Vendo a geotecnologia funcionando na prática numa emergência dessas. E daí eu queria perguntar agora para o Diogo, né? Eu queria chamar ele para essa conversa sobre como a articulação institucional de órgãos públicos e empresas privadas, como a Codex, né? Qual é o papel, né? Qual é o papel do meio público e do privado nessa gestão? Como que a gente pode fazer com que haja acesso à informação, à democratização da informação, né, via geotecnologia, para que tenha mais engajamento popular, pressão política e assim por diante? Obrigado, José, e boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer à Codex por estar realizando esse evento, que é muito importante para a gente dialogar em relação aos diversos problemas e cenários que a gente tem nesse nosso Brasilzão, né? Esse Brasil enorme, com vários mosaicos, um país praticamente dentro do outro, né? Cada estado aí representando diferentes biomas e características geofísicas. Concordar muito com a Tânia em relação a praticamente tudo, né? Esse ato que a gente tem, esse distanciamento que a gente tem um pouco entre a ciência, que é de muita qualidade no Brasil, a gente tem excelentes pesquisas, estudos, áreas mapeadas, tudo que for metodologias já bem robustas para fazer qualquer análise, e esse distanciamento da ciência e dos nossos gestores, né, onde que é necessário que as empresas, né, e o setor público eles vêm com as inovações, com plataformas integradas, para que os gestores tomem ciência do problema, porque muitas vezes os gestores não são cientistas, não são técnicos, e isso não é um problema, né? Ele não necessariamente ele tem que ser um técnico, ele tem que ser um pesquisador, né? Ele tem que ser um gestor, ele tem que entender a problemática, mas para ele chegar nesse nível de entendimento, a informação tem que vir de uma forma simples, como a Tânia bem colocou. Como que chega essa informação nesse peso científico de qualidade, vai chegar para a Dona Maria e para o seu João? Como que vai chegar isso? Né? Qual que é o procedimento? Então, acho que aqui cabe os pesquisadores e as ciências também tentar chegar mais próximo dos gestores, né? Chegar mais próximo das políticas públicas, do governo, das empresas, começar a entender que essas metodologias muito avançadas, elas devem ser aplicadas no nosso dia a dia. Elas devem vir para complementar o dia a dia da nossa população. Então, se a gente pega, por exemplo, a Codex, começa a avançar nas plataformas da integração de dados, que são os dados que a ciência já gerou, muitas vezes, e fica gerando outros dados para alimentar o setor público, né? As políticas públicas, a legislação. Então, esse peso que o gestor tem que realizar, né, por meio de instrumentos normativos, enfim, o próprio licenciamento ambiental, para segurar, talvez, uma ocupação irregular, porque a gente sabe que aquela área vai alagar, né? A pesquisa já se adiantou na questão das enchentes, né? Ou um problema na Amazônia que tem que é grande, né? E que aparece sempre na mídia,
desmatamento, queimadas, tem que ser mais simples, né? E o gestor tem que estar mais firme do seu posicionamento em relação ao uso das políticas públicas para o controle, né, e o monitoramento dessas problemáticas. Então, por exemplo, se a gente pegar e começar a trabalhar uma continuidade, né, que é um problema também que temos de governo, né, essa alternância, como a Tânia bem exemplificou, a prefeitura, em um certo momento, conseguiu controlar a ocupação irregular, mas aí vem um outro prefeito, ele não tem esse entendimento, as bases de dados também, ele talvez não teve conhecimento, não teve todo aquele gerenciamento das informações geoespaciais, e não conseguiu atingir, não conseguiu observar e tomar esse cuidado, observar essas nuances, e a problemática retorna, né? Então, fica esse meio que um caos instaurado, né? Uma coisa que a gente não pode prever, essas alternâncias e tudo mais. Então, a continuidade é importante. A população também, a conscientização ambiental é importante, porque muitas vezes a população fica esperando um grande desastre, né? Mas são esses desastres contínuos e que vão diminuindo a frequência que é a relação com as mudanças climáticas. O pessoal talvez fique esperando, vai dar um tornado de não sei quantos graus, né? Não é exatamente isso, não é uma grande tragédia que vai acabar o mundo, né? Pode ser que chegue nesse grave, né, nesse ponto máximo, vamos dizer, das mudanças climáticas, mas as mudanças climáticas, atualmente, elas são isso, são aumento das frequências dos desastres, até dos pequenos aos médios, aos grandes desastres, né? Desastres naturais aí que influenciam outras causas, né? A frequência de El Niños, ou seja, de extremas secas, de períodos chuvosos, né, mais intensos. Então, a população, ela vai começar a ter que perceber essas nuances, né? Essa continuidade, essa frequência aumentando, e o gestor também. O gestor, ele não pode achar, não, acontece isso todo ano. Não, então, já acontece todo ano, eu não vou tomar outras medidas. Mas isso vai aumentar. Não é porque acontece. Ele vai aumentar de proporção, de intensidade. Então, tem que ser prevenido, e isso mais contínuo. Além de que as empresas têm que fazer sua parte em relação, por exemplo, à mitigação das emissões de gases de efeito estufa, ou a questão de desmatamento, queimada, para diminuir ou tentar evitar ou mitigar as mudanças climáticas, porque a gente não aumente essa frequência dos desastres, né? Então, eu acredito que, por exemplo, a Codex, as empresas e o setor público, quanto mais integrado, né, nessa causa, principalmente trazendo informação, pegando as informações e utilizando um planejamento integrado, né, criando, o pessoal que conhece aí da área profissional, as salas de situações integradas, as comissões de sala de crise, os comitês técnicos científicos, esses espaços criam as melhores ideias por estarem juntando os gestores, a população e os pesquisadores, né? Então, nenhum setor dessas comissões, né? Quem está presente dentro dos governos, fazendo as políticas públicas, né? Os nossos secretários, ministros, governadores, prefeitos, coordenadores, para que a gente possa ter as melhores plataformas. E aí, como já possuímos uma ciência maravilhosa, né, e de ponta no Brasil, integrar essa ciência de ponta, com as nossas também geotecnologias e tecnologias que estão cada vez mais inovadores, né? Os nossos sistemas de monitoramento são referências internacionais, e juntar isso, né, numas plataformas e coisas acessíveis até para a população ter conhecimento dessas atividades, né, desse controle, ajudar no controle, ajudar no monitoramento, ajudar no combate. E acho que isso fortalece muito as políticas públicas e também dá apoio ao gestor que estaria naquele momento ali para a questão da mitigação das mudanças climáticas, né? E aí daria uma sensação de continuidade da população, né? Um sinal que poderia ser paralisado a qualquer momento.
Perfeito. Eu não estou te ouvindo. Também não, José. Não, eu quis dizer para te seguir. Vai lá. Tá. Na realidade, o Diogo falou uma coisa muito importante. É assim, aqui no Brasil, quando nós trabalhávamos nessa parte de transferência de tecnologia e quando fomos trabalhar com desastres, aqui no Brasil é assim, ó, cada prefeito que entra, ele não dá continuidade àquilo que o anterior fez, mesmo que seja uma coisa boa e interessante. Porque ele tem que ter uma coisa que foi ele que inventou. O maior exemplo é o famoso Bolsa Brasil. Ele já teve 150 nomes esse programa, mas na realidade é sempre o mesmo programa de governo para governo, mas cada governo dá um nome novo, tá? Então, foi o que o Diogo falou, não há continuidade. Você pode treinar lideranças comunitárias em entender esses resultados da geotecnologia. Isso não é tão difícil assim. Você pode ensinar essas pessoas a lerem mapas simples e orientá-los e incentivá-los e trazer para trabalhar contigo. Isso já foi feito em algumas regiões do Brasil, deu certo. Tá? Eu lembro um programa de seringueiros que trabalhou que não sabiam, quase analfabetos, mas que conseguiram treiná-los para ler mapas e localizar onde eles iam trabalhar. Então, não é tão complicado assim, porque mapa é imagem, e as pessoas têm mais facilidade de entender uma figura, uma imagem, do que um texto. No momento que você trabalha com essas lideranças e ensina eles a ler um mapa, você pode criar programa com essas lideranças para trazer o resultado das tuas pesquisas e dos teus estudos para benefícios para eles. O problema é que cada vez que troca de governante, não fui eu que inventei isso, então vou fazer tudo de novo. O sapato era cor-de-rosa, pode ser o mesmo sapato, mas eu vou pintar de azul porque não fui eu que inventei o sapato cor-de-rosa. Esse é o problema no Brasil. Não há continuidade, que foi o que o Diogo falou agora. Não há continuidade de nada. Para-se todos os programas e reinventa-se a roda a cada 4 anos. Se você tiver um programa e der continuidade a ele, ir melhorando, mas não mudando completamente como acontece, ao final de uma década, você terá feito um avanço enorme na prevenção das mudanças climáticas. E outra coisa que o Brasil despreza muito e que você vê em países de primeiro mundo são os jovens. Se você trabalhar com os jovens, incentivá-los a ter acesso a esses resultados, claro que de forma mais simples, esses jovens serão uma mão de obra excelente e maravilhosa, e você poderá incentivá-los a buscar carreiras para, no futuro, trabalhar com a prevenção de desastres e mudanças climáticas. Isso não significa abandonar os gestores, isso não significa abandonar o pessoal de ciência, não. É criar uma cadeia, todos eles juntos, que não existe hoje no Brasil. Que esse é o grande problema, não tem essa cadeia assim. Tá? Presta atenção em outros setores da economia brasileira, onde há essa cadeia, ela funciona, que é uma coisa maravilhosa, mas essa cadeia para prevenção de desastres, para mitigação das mudanças climáticas, para entender o que irá acontecer, como se prevenir lá para frente, essa cadeia ela é truncada no Brasil. Eu queria pedir para vocês dois, que têm uma ampla experiência, exemplos positivos dessas interações e que vocês veem continuidade, que vocês têm hoje como referência para ter esperança de que nem tudo não funciona. Diogo, deixa contigo, começa. Então, a gente tem algumas experiências que funcionam, né? A Tânia já citou alguns, né? Os sistemas de alertas que funcionam muito bem, assim, quando são aplicados e executados da maneira correta, né? Tem essa continuidade. Então, como eu tinha mencionado, a gente tem já sala de situações que funcionam, sala de crises, comitês científicos criados, alguns em criação, dependendo do seu estado, né? Lógico que a gente tem esse contraste entre os estados
do norte, os estados da Amazônia, com os estados do sul, do sudoeste, que tem alguns avançaram em outras questões, né? Porque o sul tem muitos problemas com enchentes, desmoronamento, o norte principalmente os estados da Amazônia com desmatamento, queimada em alguns casos de enchentes. Então, avançam pontualmente em algumas questões separadas. Então, temos alguns exemplos bons, né? Estados que avançaram no seu ordenamento territorial, na sua conscientização ambiental da população através de programas de selo de educação ambiental, selo verde, que trabalham com comunidades, no caso aqui, né, comunidades extrativistas, comunidades indígenas, os povos indígenas, as comunidades tradicionais. A nossa logística é complexa também, não tem como a gente ficar comparando a logística aqui da Amazônia com a logística do Sul, né? A gente está tendo a informação para pessoas que estão isoladas, sem internet, sem energia, sem água, né? Primeiro, elas querem ter acesso a isso, para depois entender como que elas vão proteger, vão ajudar na prevenção das mudanças climáticas, né? Na questão... Então, elas precisam disso, né? Elas precisam desse suporte. Então, os estados têm alguns exemplos, os governos também têm estruturas que começam a funcionar, né? Começam a ser regulados internacionalmente, os programas de REDD+, né? Que vem com os créditos de carbono para tentar melhorar essas áreas com floresta, nessas comunidades tradicionais, porque as florestas estão ali por causa dessas comunidades, né? Dos povos indígenas, que estão ocupando aquelas áreas. Tem pessoas nessas florestas, né, que devem ser valorizadas, e esses projetos vêm com esse objetivo, né? Se fala muito, vamos conservar a floresta para evitar as mudanças climáticas, ou mitigar as mudanças climáticas, né? Mas vamos deixar ali, né? Vai ter invasor, vai ter, como tem em qualquer outra área, né? Questão do crime, o crime acontece, né? Crime de todas as esferas. O crime ambiental é mais um. Então, a gente precisa estar preparado para isso, né? Preparado para todas essas situações. Então, programas, por exemplo, Guardiões da Floresta, que traz o jovem para entender aquele mecanismo, esses intercâmbios que acontecem, né? Trazer as pessoas para mais próximo do governo, para mais próximo das academias, ou seja, dos institutos de pesquisa, esses fóruns, né, que agora estão avançando, os fóruns de mudanças climáticas, os estados estão avançando com esses fóruns, a conscientização, por quê? Mostrar os mapas de área de risco, aqui não pode ocupar, não pode ter isso aqui, não pode acontecer isso. A população está mais integrada às tomadas de decisões, né? Porque fica, não, o gestor lá tomou decisão da minha vida e eu não sei por quê. Eu não participei disso. O que está acontecendo? Não, eu não vou seguir. O cara está sentado na cadeira dele lá no ar-condicionado. Então tem esse pensamento, né, que tem que ser, essa barreira tem que ser quebrada, tem que trazer a população para junto dessa tomada de decisão, para junto dessa conversa. Então, esses passos são importantes, né? Esses fóruns, esses conselhos, a tomada de decisão conjunta, para não ter essa situação, não ter essa resistência da população. Não, eu vou ocupar essa área porque ninguém me falou se é área de risco. O que é área de risco? Né? Então, fica, né, sendo bem grosso assim na maneira de falar, mas eu acho que é exatamente isso que acontece muitas vezes, né? A população não está integrada com a discussão. E quando você traz isso, a gente tem replicadores, né? Pessoas que vão lá, teve aquela reunião, o governo mostrou aqui, teve o pesquisador fulano, e aí traz a pesquisa para perto, traz a questão da credibilidade, você coloca, às vezes, duas áreas, você entende o que dá voz a essa população. Então, acho que esses são exemplos positivos, que eu acho que o Brasil é referência também, ela consegue trazer, e a gente consegue dialogar bem, né? A gente tem vários estados aqui que conversa um com o outro e trabalha conjuntamente com vários problemas não, mas com várias divergências de culturas. E a gente não se importa, a gente sempre está conversando e está buscando solução. Às vezes, uma solução lá do Rio Grande do Sul serve para Rondônia, como uma solução aqui de Rondônia serve para o Rio Grande do Sul. Parece uma coisa que não faz muito sentido, mas faz e muito, né? Porque Rondônia, por exemplo, avançou muito, vou dar um exemplo, no ordenamento territorial, no zoneamento, num estado amazônico complexo, né, com várias características,
Rio Grande do Sul avançou na questão de áreas protegidas, né? A gente tem vários modelos de trabalho como guardiões de projetos pilotos na área de proteção de área, de agências de proteção de áreas protegidas, um negócio assim, né? Eles têm um projeto muito bom que pode ser referência para cá e para outros estados, né? Mato Grosso também tem experiências muito interessantes. Então, eu acredito assim, que os estados, se eles têm grupos organizados já, e esses grupos organizados conseguem exemplificar algumas atividades e trazerem soluções, terem soluções já bem desenhadas para cada estado meio que copiar, né? Para trazer para a sua realidade essa solução com uma forma de trabalhar isso. Então, eu acredito resumindo, nesse diálogo, nesses grupos, e eu acho que isso funciona bem, né? Então, integrar esses grupos, a população, a sociedade civil, a população, as entidades, os grupos de pesquisa, os governos, né, de diferentes níveis municipal, estadual e federal, acho que é uma coisa que está dando certo e vai avançar cada vez mais, eu acredito. Então, tem que ficar muito claro isso nos gestores atuais, né, nos próximos gestores, manter esses grupos, né, para buscar as melhores soluções para o nosso país. José Augusto, há alguns anos atrás, o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha na Copa do Mundo, né? E nós todos ficamos muito tristes. Não graças ao 7-1, mas graças à Copa do Mundo, se instalou no Brasil vários centros de monitoramento e alertas de desastre, que o Brasil não tinha nenhum. Aliás, ele não tinha nem o CEMADEM, né? Isso tudo surgiu depois da Copa do Mundo. E por que eu digo isso? Porque essa foi um dos requisitos que o Brasil teve que fazer para poder receber a Copa do Mundo no Brasil, que era ter esses centros de monitoramento e alertas de desastre. Esse é um centro de monitoramento integrado, que monitora vários aspectos da sociedade, e são interligados entre si, e que emitem, desde aí, boletins, né, do estado do tempo e alertas de desastre. Eu recebo dos bombeiros, toda vez que tem chuvas torrenciais em Porto Alegre, eu recebo isso. Isso nós não tínhamos há 20 anos atrás. E isso foi graças ao 7-1. Muito triste, mas foi graças ao 7-1, porque foi uma condição que o Brasil teve que assumir de instalar em X áreas importantes este centro de monitoramento, que é integrado com o Centro Maior no Rio de Janeiro. E eu me lembro que nós participamos, nós visitamos isso na época. Eu ainda estava fazendo um projeto com a Codex na época. Tá? A consequência disso foi o aparecimento do CEMADEM, que é algo que não existia até 5, 6 anos atrás. Havia o CPTEC, que faz um trabalho maravilhoso, excelente, mas não havia um centro especificamente dedicado para o estudo de desastres que estão cada vez mais se acentuando e cada vez mais frequentes. Foi o que o Diogo disse. O problema não é o furacão que aparece uma vez a cada 10 anos. O problema é a inundação, o vendaval e o granizo que aparece a cada semana. E esses centros estão cada vez mais qualificados. Tá? Nós tivemos um enorme progresso no CEMADEM, que depois que teve a chegada dos supercomputadores, cada vez foram atualizando mais. A existência desses centros regionais ou centros estaduais integrados a um centro maior. E de uns 5 anos para cá, todo o projeto do CEMADEM que está fazendo um trabalho excelente de monitoramento, entendeu? Então, esse também é um aspecto. E aí, voltamos ao que eu digo. Esse CEMADEM, se você se cadastrar, você recebe um boletim. Nos centros regionais aqui, por exemplo, de Porto Alegre, tu te cadastrar, tu recebe boletim. Tá? Tem o centro lá na Universidade de Alagoas, que ele põe diariamente no Facebook, ele põe imagens sobre o tempo e sobre monitoramentos de eventos adversos. Então, essa popularização
que é importante e que está fazendo com que a sociedade comece cada vez mais a se interessar por esse assunto. Eu lembro que quando eu estava em São José, quando o pessoal queria fazer evento, ligava para mim para saber se ia ter chuva torrencial ou não ia ter chuva torrencial nenhuma. Hoje não precisa mais ligar para mim para fazer qualquer coisa no Brasil, porque hoje tem esses grandes centros, basta te cadastrar que você recebe essa informação para tomar a decisão que você quiser. Se o governante não usa, é porque não quer, porque eles estão ali gratuitos. Tá? E profissionais para ser assessorado nisso também ele tem de qualidade no Brasil. Tá? Perfeito. Então, é curioso que durante as falas de vocês eu vi muito a atuação da Codex aqui, não é querer puxar o peixe, né, o assado para o nosso lado, mas a gente vê, por exemplo, do que tu falou, Diogo, de sistemas integrados, né, a gente participou lá no DF da criação do CISDIA, é um exemplo maravilhoso disso, de Sim. democratização do acesso à informação, articulação institucional, várias secretarias tendo que sentar na mesa, conversar, ver as suas demandas, eu preciso disso aqui, eu preciso daquilo lá. Inclusive tinha um módulo de educação ambiental, porque os gestores lá eram muito conscientes, muito afim da conservação ambiental e sabiam isso que tu mencionou, de que tem que ser a partir das pessoas, né? E outro aspecto que eu anotei aqui também é que alguns projetos foram parar, inclusive, na COP, né? Que é aquele evento das Nações Unidas, né? Para ver como realmente aquilo que vocês estavam falando antes, as nossas produções brasileiras aqui, elas têm um peso, elas têm uma significância. A gente pode ser exemplo de coisas boas, né? Aí no bioma amazônico, Diogo, o IPAAN está desenvolvendo quase como se fosse uma sala de situação, né, com diversos painéis gerenciais para monitorar queimada, desmatamento, esse tipo de operação, assim. O IBAMA também está fazendo um assim. Então, as geotecnologias empoderam gestores, né, para que eles possam tomar essas decisões e chegar lá na Dona Maria e no seu João, como a Elas Tânia falou. empoderam os decisores e os líderes comunitários. Porque Exato, hoje exato. o líder comunitário acha a informação aqui, ó. Exato. Antes ele Tânia, precisava de um computador, agora não, qualquer celularzinho Exatamente. ele acha essa informação. Hoje cada um tem Verdade. seu computador e seu processador já na mão. E a própria coletadora de dados, né? Registrar. Exatamente. Exato. Que a gente usa muito hoje programas, né? A Codex também trabalha com isso, a questão de a própria denúncia, né? Ou o próprio registro de alguma informação ambiental, de crime ambiental, denúncia, algum registro pode ser feito e isso gera um banco de dados enorme para uma tomada de decisão praticamente em tempo real. Sim. No momento, uma coisa que a gente não teria conhecimento. Demoraria 3 a 4 dias para talvez um satélite detectar aquilo lá, se não tiver uma nuvem, no caso aqui da região amazônica. Então, isso já seria detectado por uma foto. É muito importante isso. O caso do IPAM é muito, muito interessante. O IBAMA também vem com esses centros de monitoramento integrado, né? Uns chamam Sigma, né? Centro Integrado de Monitoramento Ambiental, e traz essa forma de estar monitorando praticamente em tempo real, utilizando diversos sistemas, né? Diversos produtos de diferentes empresas, então por isso que é interessante estar sempre todo mundo dialogando. E uma coisa que o José colocou muito bem, a gente às vezes fala de um estado para o outro, de uma coisa, mas às vezes a gente tem problemas internos mesmo. Prefeito, com uma secretaria com várias coordenações, diretorias, prefeituras, né, com suas secretarias, que às vezes, né, a gente sabe que como que funciona hoje? São pessoas e processos. Então, as pessoas precisam, os gestores, as pessoas precisam estar integradas, elas precisam estar conversando para que um problema que talvez está surgindo no meu setor, está interferindo lá na ponta já de outro setor, de outra secretaria, de outro, né? E que aquilo precisa ser resolvido para se tornar uma política pública, né? Então, muitos problemas, né, que a gente que são interessantes porque a gente tem que achar a solução disso, né? Igual a Tânia colocou, por causa da Copa, né, a gente precisou avançar, teve CEMADEM, né? Um dos exemplos também aqui da Amazônia é o Centro de Produção da Amazônia, o CENSIPAM, que também produz esses boletins, muito de fácil acesso, né? Então, uma coisa também que é necessário se falar é a questão também que a gente tem
marketing muito fraco, né? Uma questão não chega na Dona Maria, não chega na sociedade muito fácil, né? Nossa estratégia de comunicação, eu acho ela muito difícil, assim, ela é muito fraca, ela não chega a atender o que a gente precisa, né? E às vezes quando chega distorcido. Não sei se é algum problema, eu não sei como resolver isso. Aí o pessoal da área de comunicação uma hora vai solucionar. Espero que solucione esse problema, mas a gente tem isso também. Né? E por isso que eu acho muito interessante esses eventos, né? A COP já em outro nível, né? Então esses níveis, né? Como a COP, a gente levou várias experiências do Brasil, né? Um deles, a Codex também, muito importante lá participando, mostrando as plataformas, as experiências que o Brasil tem na área de clima, de floresta, a gente é referência. Então, eu acredito que a gente tem tudo, o Brasil tem tudo para capitanear essas atividades, né? Ser esse projeto, ter os melhores projetos pilotos, assim, para ser referência internacional. O que eu acho do hiato que eu falo é o seguinte, não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, essa não é a primeira vez que Petrópolis foi destruída. Há uns anos atrás já aconteceu isso, mas, porém, com menos magnitude. Desta vez, a magnitude foi infinitamente maior. E eu lembro que um dos problemas foi o seguinte, as pessoas todas foram alojadas em algum lugar, porque os morros vieram abaixo, suas casas foram destruídas. E depois de 4 ou 5 meses, como ninguém providenciou absolutamente nada, os governantes não resolveram a situação delas, muitos dos que morreram este ano foram daqueles que voltaram para o mesmo lugar e foram morar no mesmo lugar, porque são as terras mais baratas, são onde ele paga menos para ter uma casa, porque depois de 5, 6, algum ano esperando, até aquele momento não haviam dado nenhuma solução, não se criou outro local para eles morarem, eles acabaram voltando para o mesmo lugar e muitos deles acabaram morrendo neste último desastre. Então, é esse ato que eu estou falando que falta. Nós somos muito bons, fazemos coisas de excelente qualidade, mas ainda falta o gestor usar o que nós fazemos para melhorar o lugar onde as pessoas vivem. Perfeito, Sônia. Tânia, desculpa. É que eu recebi uma pergunta aqui que a Sônia me passou. Então, eu queria estimular o pessoal do chat a fazer colaborações, fazer perguntas, tá? Porque a gente agora, se direcionando mais para o final da nossa conversa, eu pretendo trazer para aqui algumas perguntas que o pessoal foi colocando no chat, tá? Uma delas, então, Tânia e Diogo, fala quais são, né, as conexões, as atividades que os órgãos governamentais, como a Defesa Civil Municipal, como que isso pode se correlacionar com, por exemplo, os planos diretores, né? Acho que conversa muito com o que a Tânia acabou de falar, né? Com o zoneamento, com readequação e ações da Defesa Civil de não só ser a caminhonete levando colchão e lona, mas a Defesa Civil também como prevenção, né? Bom, em Santa Maria, que eu trabalhei uma época, eu fui transferida do INPE de São José para Santa Maria, lá a Defesa Civil, pelo menos naquela época que eu estava lá, havia um trabalho muito interessante entre a Defesa Civil Municipal e os planos diretores da cidade. Eles tinham conhecimento disso, tá? Eles trabalhavam, na época, muito próximo com a prefeitura, eles tinham bastante atuação, a prefeitura trabalhava bastante próximo com a Defesa Civil, e a Defesa Civil, porque o grupo de pesquisa que eu coordenava lá era o Geodesastre, a Defesa Civil, a cada atendimento que eles faziam em desastre, eles nos abasteciam de dados para nós construirmos os nossos mapas e montar um banco de dados de desastre. Então, eles atendiam, nós tínhamos as informações do plano diretor, inclusive foi feita uma atualização na época,
E cada vez que terminava um evento de desastre, um chefe ou subchefe da Defesa Civil Municipal vinha e nos trazia um CD com todas as informações para que nós pudéssemos abastecer os mapas e os estudos que nós estávamos fazendo. Então, ali era um excelente exemplo e funcionava muito bem esse uso do plano diretor para poder fazer todo o atendimento e o monitoramento de eventos extremos. Eu acredito nessa relação também que a Tânia colocou. É um ótimo exemplo essa resposta dos desastres, né, e esse banco de dados integrado. A minha preocupação desses planos da atualização dos planos diretores é se eles acabam sendo executados de fato. É o que a gente vê, essa desconexão entre os planos e a realidade, né? A gente tem vamos dizer, alguns outros planos para mitigação das mudanças climáticas ou prevenção das mudanças climáticas, eles têm várias metas que precisam ser atingidas, ações que precisam ser executadas e não são, né? Não são executadas. O plano diretor, se a gente tem isso bem desenhado, com as plataformas integradas, a coleta de dados, como a Antônia mencionou, a gente tem um melhor plano diretor, né, buscando as melhores ações, mas aí ele não é seguido, né? Então, eu vejo essa preocupação. Alguns estados podem estar mais correlacionados ou avançados com os seus planos diretores, né, seguindo a risca, mas o que eu vejo é talvez essa desconexão, né, dos planos diretores, mesmo que os órgãos estão integrados, né, Defesa Civil, porque a gente aqui, por exemplo, no estado de Rondônia, trabalha tudo integrado, né, a Defesa Civil, municipal, do município, os estados, bombeiros, enfim, tudo integrado, todo mundo recebe os mesmos alertas mais qualificados, menos qualificados, mas dependendo da sua região ali, né, se vai ter algum evento extremo ou não. Tem as salas de crise, salas de situações, sala de situação para alguns determinados eventos. Então, tem toda essa abordagem, e aí trazer isso tudo para o plano diretor é excelente, né, essas atualizações. Mas eu vejo com preocupação essas desconexões, que às vezes é causada pela questão da descontinuidade dos governos, né? Tanto Rodrigo, desculpa, Zé, a Pamela e a Raíra, elas duas fizeram perguntas, dá uma olhadinha, Diogo. Eu vi aqui que eu perguntas acho ótimas, que, né? Eu acho que elas meio que se complementam a pergunta das duas, né? A Pamela, ela gostaria de perguntar a respeito do dilema do estudo do histórico dos dados para a previsão de novos eventos extremos e da integração com a modelagem de cenários futuros e recorrência de situações adversas. E a Raíra, ela fala como a disponibilização de dados gratuitos por instituições públicas e privadas pode ajudar a minimizar desastres. Primeiro, desastres são repetitivos, tá? Todo desastre é repetitivo. O Diogo falou, todo ano tem inundação, todo ano tem vendaval, todo ano tem desastre é repetitivo. O que muda é a magnitude do desastre, tá? Aí entra no que nós chamamos de período de recorrência. Você tem desastres pequenininhos todo ano, a cada 5 anos um desastre médio, a cada 100 anos um desastre horrível, tá? Então, o que muda é a magnitude deles, tá? Mas a frequência, em alguns lugares, ela é anual. Em outros lugares, ela pode ter períodos de recorrência de 2 ou 3 anos. Então, quando você faz um estudo histórico dos dados de desastre, você estabelece esse período de recorrência dele, você recebe informação do período de recorrência do desastre e da magnitude que ele tem. Você vai descobrir que há períodos de recorrência para desastres pequenos de 5, para desastre médio de 20 e para desastres catastróficos de 100. Por isso que o dado histórico é importante, para tu estabelecer o período de recorrência. Se esses dados ficarem públicos, qualquer organismo poderá fazer um planejamento em cima disso. O período de recorrência talvez não varie, mas a magnitude do desastre irá variar com a mudança do uso do solo. Portanto, não adianta fazer um planejamento de prevenção de desastres se tu não atualizares ele constantemente, porque o uso do solo
ele muda anualmente. E essas são duas variáveis muito intrínsecas na ocorrência de eventos adversos e na magnitude desses eventos adversos. E, claro, se os dados ficarem gratuitos, aí qualquer um pode fazer esse planejamento e melhorar esse monitoramento, entendeu? Exatamente. A Tânia colocou muito bem essa questão, né? A gente tem os dados são públicos, a gente tem essa questão de atualização das bases, né, que é importante, por exemplo, a cobertura do solo, a mudança é gigantesca de um ano para o outro, né? Se comparar o Brasil todo, se for trabalhar, dependendo da escala, né? Município, estado, o Brasil, o mundo, enfim. Então, a gente tem esses cenários, né? Essa questão da magnitude é importante, porque a gente fala, tem El Niño e tem Laninha, né? Por exemplo, são eventos de clima, mas eles estão mais curtos, né? As durações estão mais intensos. A gente teve em 2014, 2015, 2016, o El Niño monstro. Foi o ano mais forte já registrado. Então, os registros são importantes, né? Ter esses registros históricos e analisar eles com essa questão dos prazos, né? 10, 20, 30, 50, 100 anos, quanto tempo eles se repetem, né? Então, quanto tempo a gente tem de registro? Se a gente tem de registro só 100 anos, então ele se repetiu uma vez. Só que agora a gente começa a gravar, ele se repetiu 2, 3, 4 vezes, então a gente tem um problema aí. A gente tem um agravamento por alguma condição, e com certeza essa problemática das mudanças climáticas, né, que vai intensificar vai aumentar a magnitude desses eventos, né, dos desastres. Os desastres aconteciam a cada 2 anos, agora está acontecendo a cada ano. Daqui a pouco vai estar acontecendo a cada 6 meses. Então, a gente tem que ter um certo nível aí, também um certo cuidado para que a gente não amplifique ainda mais essas questões. E uma coisa também que eu, né, falando um pouco mais da pergunta da Aira, sim, a maioria dos dados são públicos, né? A gente faz pesquisa com a questão das pesquisas são públicos, os dados são publicados, são em sites especializados, enfim. Qual que é o problema? Não são tão de fácil acesso. Não é tão fácil baixar esses dados. Por exemplo, alguns dados de clima não são tão simples. Eles são complexos, tem problemas de precisão, tem problemas de metodologia, tem dados divergentes, tem problemas de gaps, né, ou problemas de vazios ali de coleta de dados, tem metodologias que são distintas e tem também a questão dos modelos que são variáveis, né? Tem modelos otimistas, são aqueles modelos de previsão mais otimistas de cenários futuros, tem modelos mais pessimistas. E aí, nesse caso, as empresas, por exemplo, uma questão da Codex, é transformar esses dados, que não são de fácil acesso, em plataformas de fácil acesso, mais usuável, mais fácil de usar, mais fácil de baixar esses dados, mais fácil de trabalhar esses dados. Eu quero ver precipitação mensal, eu quero ver temperatura correlacionada com dados de precipitação de vento. Né? Teve forte chuva, teve vento, então uma coisa mais para o usuário, né, para a sociedade, visualizar essas informações de uma maneira mais simples. E aí, para o gestor, isso é excelente. Né? Você está vendo ali uma plataforma e gráficos simples, né, aqueles gráficos de barra, de pizza, de linha, alguns adicionais, né, como a gente já vê nas plataformas aí de desmatamento. E acaba que a comunicação vai ficando mais fácil com a sociedade, elas vão entendendo melhor o que está acontecendo, né, com o clima, né, vendo aquele gráfico, por exemplo, do CO2 só aumentando, né, na atmosfera, vendo que a temperatura da Terra também tá mudando, e você poder clicar no seu município, como está variando a temperatura do seu município. Teve várias frentes frias seguidas. Você vê o gráfico lá da recorrência. Então, acho que isso é interessante, assim, essas plataformas, quando elas integram esses dados, se tornam mais acessíveis à população, que interage mais com a sociedade, e aí o problema fica mais exposto. A Chitata, ela fez uma pergunta, Diogo, ela ali, ó, de que forma as novas tecnologias geoespaciais podem auxiliar na detecção e prevenção de danos ambientais no Brasil? Que lições da experiência podem nos passar para reduzir os efeitos de desastres naturais na cidade?
Chitata, eu vou te contar uma historinha, tá? Como o Zé Augusto falou, eu tenho mais de 40 anos de profissão. Eu trabalhei no INPE por 39 anos, 5 meses e 22 dias. E eu comecei trabalhando no INPE com as imagens do satélite Landsat MSS, que tinha 80 metros de resolução. Então, quando eu queria estudar desastre, basicamente era inundação. E, de preferência, rios amazônicos, porque menor do que isso, talvez o Guaíba, aqui de Porto Alegre, porque menor do que isso, com uma imagem de 80 metros de resolução, pixel, ele tinha 80 metros de resolução, você não via coisas mais em detalhe, tá? Naquela época, você não tinha uma coisinha chamada computador em casa. Esse computadorzinho nosso aqui, ele não existia. Nós éramos proibidos de ter esses computadores no Brasil. O Brasil resolveu fazer uma tal de computador que chamava Cobra, que era uma cobra que nunca funcionou. Então, você tinha que importar peças e montar um no Brasil. Então, o único aparelho que nós tínhamos para fazer uma análise digital de imagens era o I100, que era um monstrengo que te ocupava um dia inteiro para tu fazer um mapinha desse tamanho. Bom, de que forma as tecnologias geoespaciais podem ajudar? Hoje, minha querida, você tem imagens cuja resolução espacial é centímetros. Você enxerga o riachinho no fundo da tua casa. Você pode estudar uma única vertente que teve deslizamento. Segundo, naquela época nós tínhamos imagem a cada 16 dias. Então, você imagina fazer mapeamento de inundação na Amazônia, que é o lugar onde mais inunda no Brasil, com aquele montaréu de nuvem, com uma imagem que a cada 16 dias nós tínhamos e não existia radar. Tá? Então, hoje, nós temos uma infinidade de imagens de satélites, tanto orbitais como os aeroespaciais, com resoluções altíssimas e em diferentes faixas do espectro eletromagnético, que te permite fazer combinação dessas imagens para que tu possa ter um grande detalhamento do que tu queres trabalhar. Segundo, você não precisa mais comprar um i100, que ocupava uma sala inteira e não tinha nem um terço da memória que o teu computador que tu tem em casa hoje. Se tu compara esse teu computador bonzinho, não precisa nem ser uma coisa maravilhosa, entrares na página do INPE, você baixa software gratuito e você mesma faz mapeamento dentro da sua casa. Então, as geotecnologias espaciais, elas adiantaram muito, elas se modernizaram muito e te permite fazer estudos do que você quiser, facilmente, inclusive há dezenas de imagens de satélites que são gratuitas e que antigamente só nós que trabalhávamos no INPE tínhamos acesso. Exatamente, né? Só para complementar, Tânia, eu acho que não falta tecnologia hoje, na verdade a tecnologia está avançando cada vez mais rápido e o que faltam são pessoas para operar isso. Mesmo que a gente use hoje programação, inteligência artificial, machine learning, todas as opções que a gente tem de algoritmo, de processamento de dados, ainda faltam pessoas para fazer as perguntas certas, né? Para solucionar os problemas. Então, como que usar as tecnologias espaciais? Então, a Tânia colocou várias soluções, né? Saiu de mais de 80 centímetros, ou de 1 quilômetro, para 30 centímetros, né? 20 centímetros, 16 dias para praticamente 1 a 2 dias. Né? Praticamente, por exemplo, o desmatamento e as queimadas, a gente detecta quase em tempo real. Né? No próprio celular, a gente recebe alerta no celular, dizendo, ó, aqui tem um foco de queimado, tem que ir lá mandar uma equipe, não sei o quê. Então, a gente tem isso já, a gente tem os boletins, já tem tudo. Então, a tecnologia está aí. O que falta, talvez, são braços e pernas para atingir as melhores soluções, né? E conseguir. A Amazônia é gigantesca, o país é um imenso território para ser mapeado, né? Dependendo da qual atividade deve ser executada, né? A gente vai executar a fiscalização de minerações, de desmatamento, queimado, desastres naturais, né, enchentes, o que será mapeado? Então, a gente pode ter tudo isso. E a gente tem vários exemplos de plataformas automatizadas.
Uma política pública que foi implementada e usa essas geotecnologias é o Cadastro Ambiental Rural e também o Programa de Regularização Ambiental, né, que é implementado por meio dessas geotecnologias, os dados geoespaciais, que é simplesmente cadastrar, né, sendo bem grosseiro assim, cadastrar uma propriedade ou um território ali nesse banco de dados, demarcando o que é a área de cobertura florestal, que vai ser destinada à reserva legal, e áreas de preservação permanente, e onde será a área de uso múltiplo dele, ou seja, a área permitida de explorar, vamos dizer, explorar ou executar qualquer outra atividade necessária para daquele proprietário rural. Então, é utilizado como uma forma de reduzir impactos, né, e algum impacto ambiental, né, e um controle e um monitoramento. Então, é uma política pública que vem funcionando, vem tendo atualizações, melhorias e tudo mais, e os estados estão implementando. Existem várias outras, né, que eu poderia ficar aqui citando um tempão, mas não sei se vai dar tempo. Mas fica aí só essa que eu acho bem interessante. Eu acho que, Dados. acho que dá para juntar essas 3 últimas aqui. Na realidade, ó, eles estão falando sobre mineradoras, sobre agronegócio, sobre mudanças climáticas. Na realidade, nós temos vários setores do Brasil que estão preocupados com isso. O agronegócio é um deles, um dos mais preocupados, porque isso traz lucros para eles, entendeu? Na medida em que eles se preocupam com as mudanças climáticas, com as emissões de CO2, planejar melhor o seu manejo, entendeu? Eles ganham nisso. As mineradoras, se elas realmente tiverem uma consciência ambiental excelente, elas também ganham com isso. Você fazer esse tipo de prevenção de desastres é lucro que você ganha. Porque não é só o outro que pode ser atingido, você também pode ser atingido. Então, cuidar disso tudo, prestar atenção nisso tudo, é lucro para essas empresas, entendeu? Tanto empresa... E aqui, ó, no agronegócio, eu diria que 99,9% são empresas privadas, não são empresas do governo. São os donos de fazenda, os donos do agronegócio que estão preocupados que é lucro para eles. Não interessa que não seja tão nobre assim, que eles não estão só, entendeu? Só porque eles estão preocupados, porque é lucro ou não. O que interessa é que eles estão fazendo alguma coisa para a prevenção de desastres e combatendo as mudanças climáticas. Além de assegurar, ter a seguridade da questão ambiental, né? As chuvas, a normalidade das chuvas, a situação para não atingir esse negócio, e também o acesso a grandes mercados, né? Países que estão abertos a essa questão das mudanças climáticas. Eles veem isso com selos, com portas de entrada, regramentos, então acaba que o grande, né, o agronegócio acaba acessando esses mercados que são mais precificados, né, e um produto de maior qualidade. Sim. É importante isso, né? Então, existem selos, próprias políticas públicas de vários governos, e tem tratados também, acordos, como já foi citado aqui a COP, né, que é a Conferência do Clima da ONU, né, da UNFCCC, do painel intergovernamental, que trabalha essas questões climáticas e a questão dos negócios entre países, com o objetivo aí da mitigação das mudanças climáticas. Perfeito. Pessoal, eu queria dar um último recado aqui. A gente vai se encaminhando mais ou menos para o final. Eu preciso dar um lembrete, 2 lembretes, na verdade, tá? Todas as perguntas aqui que talvez não tenham sido contempladas, a gente vai responder por e-mail também, caso a pessoa tenha feito inscrição e tenha o registro do e-mail no login que entrou na sala. O segundo lembrete a gente tem, semana que vem, mais eventos, tá? Nos dias 1, 2 e 3 de junho, em função da Semana do Meio Ambiente. Esse evento de hoje aqui foi um aquecimento para as discussões que vão acontecer na semana seguinte, só que a plataforma de transmissão vai ser o LinkedIn, tá? Então, por favor, os interessados pesquisem lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, nas nossas páginas, nas redes sociais, no site também, mas fiquem atentos que a plataforma no dia é outra, tá? Então, vão atrás, nos achem lá e participem também dos eventos da próxima semana, porque eles vão ser
aproximadamente às 11 horas da manhã, vai ter uma hora de discussão, mais ou menos, sobre temas como recursos hídricos, extração de recursos naturais, mineração, né, como tinha pergunta aqui hoje. Também vai ser bastante falado sobre modelagem computacional de ecossistemas, serviços ecossistêmicos, valoração, esse tipo de tema que está bastante na moda hoje em dia. E queria agradecer especialmente a Tânia e o Diogo, queria abrir aqui uma última fala para cada um, para que eles pudessem ter a oportunidade de fechar, né, concluir a posição deles sobre os temas que a gente mencionou. E agradecer a todos que estão presentes, muito obrigado, e espero ver vocês na semana que vem de novo, viu? Bom, você começou aí a nossa webinar hoje falando no meu vinho, né? E que não é mais ou menos o que daqui. Você está um pouquinho enganado. Um dos capítulos do meu livro é exatamente vitivinicultura e eventos adversos, que é granizo, estiagem e vendaval. Então, lá também dá um prejuízo sem tamanho quando você tem geada também, simplesmente ela acaba com o vinhedo, o granizo acaba com o vinhedo. Então, lá também eles estão extremamente preocupados com as mudanças climáticas, porque, entre outros motivos, eles teriam que mudar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele teria que migrar mais para o sul para se adaptar às mudanças climáticas. Só que não tem mais sul para a gente migrar. Acabou o sul, nós estamos no extremo sul do Brasil. Então, isso aí representa monetariamente alguma coisa bastante importante nessa indústria, tá? Gostei muito de participar desse evento e espero poder colaborar com vocês em outras ocasiões. Agradecer a todos a participação, as perguntas, agradecer a Tânia aí por essa conversa muito, muito interessante. Pena que não deu para falar sobre os vinhos. Agradecer a Codes, ao José por ter moderado, José Augusto e toda a equipe da Codes, né, por ter ajudado a gente até aqui, né, ter todo o preparo, o pessoal não viu aqui, mas ter todo um bastidor para chegar até esse momento. Foi muito interessante, né? Espero que tenha dado tudo certo. Acho que sim. As perguntas aí, infelizmente, a gente não consegue responder todas. E só para deixar uma última mensagem, né? É complexo mesmo, né? Não é tão fácil tomar a decisão porque as decisões não estão claras, né? Elas não estão postas num quadro e a gente vai lá e escolhe uma. Elas têm que ser construídas, né? E são construídas por meio dessas conferências, né? Principalmente quando a gente fala imagina, de discutir vários países. A gente já é difícil discutir. Tenta discutir com a sua família para tomar uma decisão de qualquer coisa. Tenta discutir com 3 pessoas para tomar uma decisão de uma viagem, sei lá, vocês querem viajar para onde? Então, tenta discutir como um mercado por exemplo, de crédito de carbono vai atingir um país, quem vai ter que mitigar o quê, quem vai ter que comprar de quem vai ter que compensar onde. Então, a mensagem que eu quero deixar, né, parece que as coisas não andam, elas não se desentranham, mas, na verdade, elas estão andando sim, o mercado está se regulamentando, porque é muito arriscado, talvez, uma decisão ser tomada às pressas. Ela pode ser mais prejudicial do que realmente uma solução efetiva. Ela pode causar um transtorno gigantesco. Então, só deixar isso claro, né? Façam esse trabalho, né? Tentem dialogar. Imaginem culturas diferentes, línguas diferentes, países com outros objetivos, com diferentes produtos para serem comercializados. Então, é necessário, né, que a gente se organize como país, como os estados, como os municípios, e tenha voz nesses cenários, né, porque a gente representa aí uma das maiores coberturas florestais de floresta tropical do mundo. Então, a gente tem um papel relevante nisso. Então, só agradecer, pessoal, e é isso. Obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado, Tânia. Até mais, pessoal. A gente se vê semana que vem. Tchau.